Então você vai saber que o tempo acabou. Nós precisamos restaurar a igreja. O dono está voltando. Aquele que morreu pela igreja. E ele diz que este evangelho original, ele nos ensina a esperar pela bendita esperança. Esperar a bendita esperança, aguardar a bendita esperança. E ele diz: o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, o evangelho original que Jesus deixou no púlpito é o evangelho que ensina a igreja a esperar pela vinda do Messias. É por isso que Hebreus capítulo 9, 28 agora na tela, Hebreus 8, 28. Então Cristo foi sacrificado uma única vez para levar os pecados de muitos, e ele aparecerá uma segunda vez, não mais para ir para o Calvário e lidar com o pecado, mas para trazer salvação para todos os que estão aguardando por ele. Então, o verdadeiro evangelho de Jesus nos ensina, nós temos que ter a salvação verdadeira, rejeitando o pecado, rejeitando o mundo, habitando e caminhando no caminho estreito, domínio próprio. Estes são cidadãos do reino de Deus. Eu já terminei o meu trabalho. E eu estou definindo para vocês o verdadeiro evangelho. Ele está definindo os verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E ele diz que o verdadeiro evangelho que Jesus nos deixou no versículo 14. O que é que significa? O que é que significa a bendita esperança? Esperar pela bendita esperança. Esta bendita esperança, ela diz, número 1, que Deus criou o mundo sem pecado. Número 2, que quando o homem caiu no pecado, Jesus veio do céu para resgatar a igreja. Número 3, que quando Jesus veio para te resgatar, ele morreu na cruz do Calvário. E ele nos deu a cruz e o sangue. Número 5, que quando ele nos deu isso, ele prometeu perdoar os nossos pecados. Aqueles que crerem, aqueles que se arrependerem. Número 6, que uma vez que você se arrependa e ele te perdoa, ele promete nos enviar o seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie. Número 8, ele prometeu que ele voltaria para nos levar para o lugar que ele preparou para nós. Número 9, ele prometeu que quando ele voltar, ele vai te levar e te dar mansões e coroas e tronos. Número 20, ele prometeu nos dar um corpo glorioso sem câncer, sem hipertensão, sem diabetes. Ele nos prometeu benefícios
para aqueles que crerem, benefícios eternos no reino de Deus eternamente. Ele nos prometeu um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Este é o Evangelho eterno. E ele diz no versículo 14: Who gave himself for us to redeem us from wickedness and to purify unto himself people that are his very own, eager to do what is good. E ele entregou-se a si mesmo para nos redimir de toda a iniquidade, para purificar para si mesmo um povo dele mesmo, cheios de boas obras. Em outras palavras, ele está dizendo que o verdadeiro evangelho que Jesus deixou no púlpito é o evangelho que purifica a igreja. Tito, capítulo 2, versículo 14. Purificar a igreja significa arrependimento. Significa separação do mundo, para que você seja santificado para o Senhor. E eu quero ir a Apocalipse, capítulo 14. E então vou terminar. Para que vocês possam entender a instrução que o Senhor está dando para esta nação. Eu apenas fiz um resumo de toda esta mensagem para os pastores mais sêniores que estavam na casa do governo, de onde eu vim agora. Eu dei um resumo muito curto para os pastores principais. E eu disse: vai e limpe os falsos apóstolos e os falsos profetas para fora da igreja. E a maioria deles estavam sentados lá. Aleluia! Aleluia! Cristo vive! Glória a Deus! Ele vem! Ele vem com seu juízo também. Não temos tempo para falsos profetas e falsos profetas aqui agora. Este tempo pertence para preparar uma igreja santa. Apocalipse capítulo 14. Por que o Senhor substituiu o púlpito que está na igreja agora por um antigo, um púlpito de madeira que desceu do céu? De madeira, que tem a madeira da cruz. Esta geração, eles não gostam da cruz. Me dói muito. Eles sabem muito bem que quando você toma a sua cruz, você tem que crucificar a tua carne. E a crucificação tem dor. Para crucificar a carne. Não tem coisas engraçadas, cômicas e doces na crucificação. Eles sabem muito bem que se eles tomarem a sua cruz em uma base diária, o Senhor vai pregar a carne deles na cruz. E todos os seus amigos do WhatsApp, do Twitter, vão desaparecer. E você começa a viver uma vida de solidão. Solidão. Vive sozinho. Jesus caminhou solo.
Revelation chapter 14, Apocalipse capítulo 14, verses 6 do on, it versículo says, 6 em Versículo 6 diante, en ele adelante diz: dice: Then I saw another angel flying in the Então eu mid-air, vi outro vi anjo volar voando sobre- pelo en meio del do cielo a céu, otro ángel, and he had the eternal gospel to proclaim to those who e live ele on the tinha earth. o evangelho el eterno evangelho para eterno proclamar para aos que predicarlo a los habitam na moradores de la terra. tierra. Uau! Ahorita nosotros Agora, encontramos evangelho del Señor le Nós gusta encontramos nosotros o evangelho restaurar. que o Ahorita Senhor nosso Senhor quer levita que el nós púlpito. restauremos. Evangelho Ele eterno. se chama chama evangelho Evangelho eterno. When you Eterno. preach it, it points Quando everybody você to o the prega, reino eterno, ele the aponta eternal kingdom of todos God. Cuando para usted o le predica, eterno él reino conecta de todo el mundo Deus. al reino eterno de Dios. It is not Não é No es horizontal. horizontal. And E he ele says diz here, Y él dice aqui, aquí, he had the eternal gospel to proclaim to those who e live on ele the tinha earth. o evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam na Every terra, nation and tribe and language and toda people. nação, a toda tribo, nación, língua tribu, e lengua y povo. pueblo. This is Isto é serious. Esto es sério. muy serio. Foca Foca aqui no Enfoca-se profeta. First of all, he Primeiro de says tudo, ele Primero diz que nada, él dice that when the angels were que flying quando up os there, anjos que cuando estavam los ángeles voando estaban lá em volando allá cima, arriba, it was obvious where they have era come from. Nobody óbvio said, de onde "Where eles are they?" tinham They vindo. not at all. It Ninguém was estava obvious they have come perguntando from the de presence onde of eles Jehovah. vieram. Era Não, óbvio que porque era haviam venido desde óbvio a que eles presença tinham de Jeová. vindo da Nadie puede preguntar de presença onde de venían. Jeová. When somebody has appeared before Quando Jehovah, alguém Cuando apareceu alguien ha diante aparecido de delante Jeová, de Jehová, look what they look veja like. como Mira eles como se aparecem. parecem. The Lord is not a O joke. Senhor Senhor não não é é uma uma broma. He brincadeira. can even put Kisumu Ele also. pode também, también puede poner pode que colocar que sumam. When somebody has appeared Quando before alguém the Lord, compareceu Quando alguém ha aparecido diante do delante del Senhor, Senhor. when somebody comes to you and says that I have quando met alguém the vem Lord, até Quando vocês alguém e te viene a diz, você e diz, eu "Eu me he encontrei encontrado o com o Senhor, look what they should look veja like. como como eles se devem devem aparecer. parecer. Esta It is pessoa not a joke. não é uma Não é uma brincadeira. This is the time to clean out the false Este é o apostles of tempo the church. para Este é o tempo limpar para os falsos limpiar apóstolos os falsos para apóstolos da fora igreja. da To clean igreja. out the mentira, the Para lies from the church. limpar as Limpiar a mentiras de mentira da dentro da To igreja. clean out the false prophets of money, Para money, money in the limpar church. os limpiar falsos os profetas falsos de profetas de dinheiro, 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 dinheiro dinheiro na na igreja. igreja. O Senhor não é El uma Señor brincadeira. No es una broma. And if you E look se there, você olhar Si lá, usted mira allá arriba, you can see that one você is vai taller. ver que um usted puede deles ver é que mais uno es alto. más alto. The Lord O is not a Senhor joke. não é El uma Señor no es una brincadeira. broma. You can see that one is doing the head like this, one Você the head pode is ver que um deles Usted puede está ver com a que uno cabeça está haciendo la inclinada cabeza assim e así, o outro y está el com a otro, cabeça la cabeza reta. está derecha. Então, Entonces, When the angel was flying up there, it was quando o anjo obvious estava that he has voando lá come em from the cima, presencia de era Dios. cuando óbvio el que ele ángel tinha estaba vindo da volando allá presença de arriba, Deus. Era obvio que venía de la presencia de Dios. He must have been glowing with the glory Ele of God. deveria Debe estar haber estado resplandecendo com a glória de la gloria de Deus. Dios. And the angel is carrying the E o eternal Evangelho, El e o evangelho anjo está está cargando el portando o evangelho Evangelho eterno. El ángel está cargando el evangelio eterno. gospel. Can you be sober? Just be sober because I need to run to France and Finland. Just be sober with me so I can help these people. Então, So, look olha at this isso now. agora. Mira esto ahora. The angel is carrying the O eternal anjo gospel está El carregando o ángel está Evangelho cargando el eterno. evangelio eterno. that the Lord is telling us to put Que o back to Senhor the está pulpit. nos Que o Senhor dizendo está para pedindo que pôr de volta devolvamos no ao púlpito púlpito em em Caracas. Caracas. And E look olha at this isso now. agora. Mira esto ahora. And the angel E is o anjo flying. está El ángel está voando. volando. Why is the angel Por rushing? que o anjo está Porque el ángel está correndo? apurado. Está Why com is he moving pressa rapidamente com e se velocidade movendo forte? rapidamente Porque ele em está grande moviendo rápidamente con velocidade. velocidad fuerte. Because Porque, number one, número Porque um, número uno, night a is coming. noite la está noche vindo. viene. Jesus said, disse: Jesús dijo, Night a is noite coming, está La noche vindo, viene. when I will not be able to do the works of quando him eu who não sent me. poderei Quando mais já não fazer poderei a fazer obra a obra daquele de que aquele me que me enviou. enviou. Número 2. número dos, When you just consider how Quando temporary você the considera human life is quão on this earth. temporária Quando é a usted vida considera cuán humana nesta temporal es terra, la vida humana sobre esta tierra, How quão mortal mortal cuán mortal
You know, Vocês for sabem me, que quanto a Usted sabe que mim, para mí, muitas vezes eu muchas veces chorei, yo lloro, because porque I eu find out descobri porque yo me di cuenta that I have not yet que gone eu to ainda Ecuador. não que tinha aún ido todavía ao no he llegado a Equador. Ecuador. And some people E in algumas Ecuador, pessoas no Algunas personas en Equador, Ecuador escuchó, eles they heard ouviram escucharon that the Lord has sent us his prophet. He is in que o Africa Senhor there. nos que o enviou Senhor o seu nos ha enviado profeta su e profeta, ele está ele lá está na em África, África he has been e ele foi glorified. Ele ha sido glorificado. glorificado. The Os cripples are aleijados walking. estão Los andando, lisiados os estão cegos andando. podem Los ciegos enxergar. pueden ver. He judges E ele with julga com earthquakes. terremotos. terremotos. Ele He's está doing fazendo things. Ele está haciendo coisas. cosas. He's Ele talking está with falando God. com Está hablando con Deus. Dios. And some people E in algumas Ecuador pessoas no waited Equador for me to go there until they esperaram died. para Y eu algunos ir de lá Ecuador até que esperaban eles para que yo llegara morreram. allá hasta que ellos murieron. Muchas veces Muitas yo lloro. vezes eu Muchas chorei. veces yo lloro. Rússia, Rusia, Geórgia, Geórgia, Cazaquistão, Cazaquistão, Irã, Irán, Síria. Síria. I have Eu not ainda reached não there. cheguei Yo lá. no he llegado allá. And I'm E eu trying estou to run. tentando Yo estoy tratando de correr. correr. That's why when I finish here, É I'm por running isso que to quando eu France. Por terminar eso, aqui, cuando eu vou termino acá, correr yo para a estoy corriendo a França. Francia. And I'm not coming E back. eu After não France, vou I go voltar straight to Finland. depois da Eu não vou França, eu irei regressar. diretamente Depois de para a França, eu vou à Finlândia. Finlândia. Por quê? Porque I might do a Eu healing posso service. fazer eu um puedo hacer serviço un de servicio cura sanidad. And the Lord lift up a e o cripple in Senhor Finland. levanta E o um Senhor levanta aleijado na cojo em Finlândia And the people trust God, e as receive pessoas Jesus. começam a E a gente confiar confia em em Deus Deus e e recebem a recebem Jesus. Jesus And enter the e kingdom of entram God. no Entra no reino de reino de Deus. Deus. Did you Vocês me understand? entenderam? ¿Me entendiste? Ele está Ele dizendo, Él está diciendo, If you consider how temporary se the life of você man is on this considerar earth, you must quão hurry, you must temporária run with é the a gospel. vida do si usted homem nesta considera terra, cuán temporal es la você vida humana tem sobre que esta tierra, correr. usted corre, Você tem usted que corre correr por com o evangelho. Evangelho. You must Você run. tem Deve que correr. correr. If you Se consider você how considerar mortal, quão Usted considera mortal, cuán mortal. uma Another outra thing, coisa, Otra cosa, because God commanded us in Matthew porque 28, Deus nos porque comandou Dios nos em ordenó Mateus en Mateo 28, 28, verse 18 versículos to 20, 18 a versículo 20, 18 al 20, that we should que nós prepare the devemos earth. preparar a que debemos preparar terra. la tierra. He has gone to Ele prepare foi heaven. Él ha preparar o ido a céu. preparar el cielo. But for us, we Mas must quanto a prepare nós, this Pero nós nosotros temos que debemos preparar preparar este este lugar. lugar. Número Number 4. Número 4. If you consider the Se você consequences considerar of not receiving as the gospel, consequências Si usted de considera não las receber o consecuencias de no Evangelho, recibir el evangelio, that if somebody does not hear the que se gospel alguém and não die, ouvir o que si alguien Evangelho no e escucha el morrer, evangelio y muere, if you consider the severity of se the você lake of fire, considerar si usted a considera severidade do severidad lago de del lago fogo, de fuego, you você should run. deveria usted debe correr. correr. You should run and Você reach deveria everybody. correr Usted e debe correr a alcançar alcanzar a todos. cada persona. That is the meaning of the angel Este é o flying. significado Este es el do anjo significado del voando, ángel volando, Transmitir evangelho transmitindo o rapidamente Evangelho transmitir el evangelio rapidamente rápidamente para 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 resgatar. rescatar. E então And then ele he diz, Entonces él dice, versículo Verse 7, Apocalipse Versículo 7. 14. He said in a E ele loud voice, disse em alta diciendo a voz, gran voz, fear God and give him temei a glory, Deus e Deus e dai-lhe dai-lhe glória, because the hour of his judgment porque é has come. chegada porque a la hora de do su seu juicio ha juízo. llegado. Oh, my meu Lord. Senhor. Oh, mi Señor. The biggest problem O in the church in maior Caracas problema El da gran igreja problema em en la Caracas iglesia de Caracas is the lack of the é a fear of falta God. de es la temor falta del de temor de Deus. Dios. If you look at the way women Se dress in você the church, olhar a Si usted forma ve la como as forma mulheres las se mujeres vestem na visten en la igreja, you can tell that they don't have você the fear pode of God. dizer Usted que puede elas decir não que têm ellas o no- temor ellas de no tienen el Deus. temor de Dios. And E yet, Y entretanto, aún así, Let me deixe-me tell you one dizer-lhes thing. uma déjame decirle una coisa. cosa. the present day church A are igreja telling, deste the pastors tempo are telling the presente, church La os iglesia de pastores presente, estão los pastores dizendo están para a diciendo a la igreja that no, God que should not be não, feared. You should not Deus fear não God. deve Não, ser Deus não deve temido, ser você temido, não não deve deves temer a temer a Deus. Deus. Don't create fear Não in the people. crie Não crea temor temor nas na gente. And yet pessoas. I want to submit E eu to you quero now Aún así, eu quero submeter a entregarle a vocês ustedes agora that without the fear of God you cannot que worship sem the o Lord. Que sem temor o de temor Deus de Deus, você tu não não pode pode adorar a adorar Deus. o Senhor. Without the fear of Sem God, o Sin el temor temor de de Deus, Dios, you cannot have
humildade Você before não the Lord. pode Não pode ter ter humildade humildade diante delante do do Senhor. Without the fear Sem of o God, temor Sin de el Deus, temor de Dios, you você cannot não tú no pode puedes have ter reverence to the Lord. reverência reverência a Deus. pelo Senhor. God is separated Deus é from us. Dios separado está de separado nós. de nosotros. God is Deus, God. Ele Deus é é Deus. Deus. God O himself, próprio Dios Deus. mismo, even when you look at the way he is behaving around Até me, mesmo quando você around olha a me, forma Inclusive, como quando o mira a forma como Senhor está comportando está se alrededor de comportando ao mim, meu he redor, comes and cover me with the cloud Ele already showing vem there. e me Él cobre viene com y a me cubre nuvem. con la He nube, Ele me transfigure me. transfigura. me transfigura, He Ele take me me to leva até heaven. o me lleva céu. al cielo, He make me prophesy Ele collision me of faz neutron stars profetizar onde no home a can colisão reach. de Me hace estrelas de profetizar la nêutrons colisión em de um lugar estrellas de onde neutrones homem donde nenhum ningún pode hombre puede chegar. llegar. He makes me minister with Ele me earthquakes, faz terremotos. ministrar Me hace com ministrar com terremotos. terremotos. You can tell that the Lord Você is pode demanding dizer fear. que o Usted Senhor puede decir está que el Señor está exigindo demandando temor. Without the fear Sem of o God, temor Sin el de temor Deus, de Dios, you cannot even você enter não the kingdom pode of God. nem no mesmo puede incluso entrar no entrar reino en el de reino Deus. de Dios. Porque Because Porque the wise as virgins, 10 las virgens, vírgenes prudentes, as they virgens, are wise because they have as the fear of virgens God. sábias, sábias porque elas tenían eram temor sábias de porque Deus. elas tinham o Without the temor fear de of Deus. God, porque sem o Porque temor sem o de Deus, temor You de cannot even Deus, have reverence to God. Tú no você puedes não ni pode tener nem mesmo ter reverencia a reverência a Deus. Without the fear, let me give Deixe-me you this. Look dar-lhes at this now. isto. Déjame Olha ver isto mira esto agora. agora. Isto agora é Este é grande. grande. Let me give you examples in the Deixe-me Bible dar-lhes of people that did not exemplos fear na God Bíblia and what de happened to pessoas them. que Déjame não darle temeram a ejemplos Deus en la e Biblia o que de aquellos que aconteceu no com temieron a Dios eles. y lo que ocurrió a ellos. Número Number 1, one, Número 1, Lúcifer Lucifer. was a worshiper era um before the Lord. Era adorador un diante do delante Senhor. del Señor. And when Lucifer lost E the quando fear of Lúcifer God, perdeu Lucifer o temor de perdeu o temor Deus, de Deus. ai Oh, my meu Lord. Senhor, Oh, mi Señor. the whole lake of fire was prepared todo for o him. lago de Todo o fogo lago de foi fogo foi preparado preparado para para ele. Por favor, Por favor, Não permite profetas falsos não e apóstolos permitam falsos, falsos mentira, profetas, enganar-te. falsos no apóstolos permite que com apóstoles mentiras falsos, para profetas te falsos, enganar. le engañan a usted. You need the Vocês fear of God. precisam do temor de Deus. God demands Deus fear. exige God temor. demands. Deus Deus demanda exige temor. temor. Na Bíblia, En la Biblia, The examples os of people exemplos de ejemplos pessoas that did not que have the não fear of tinham o God. que no temor de tenían el Deus, temor de Dios. Look at where they ended olha up. onde Mira eles cómo- de acabaram. dónde terminaron. Lúcifer, Lucifer, lago de fire. fogo. lago de fuego. Número Number 2, Número 2, Adão e Eva, Adán y Eva. Death happened a until morte today. aconteceu muerte ocurrió até hasta el día de hoje. hoy. The mortuaries Os are full. necrotérios Los estão morgues están cheios. llenos. The Os cemeteries cemitérios are full. Los estão cementerios están cheios. llenos. There is a place in the lake of fire Há prepared um for lago him. de Há um fogo, lugar en el lago de fuego um lugar preparado preparado para ele. Cain, Caim, Caín, when he did not quando have the ele fear não of God, teve o cuando él no temor de tenía Deus, temor de Dios, there is a place in the lake of fire há um prepared lugar for no him. lago hay un de lugar en el fogo lago de fuego preparado para preparado para ele. él. The generation A of Noah, geração La de generación Noé, de Noé, when they did not quando have the eles fear of não God, tiveram o cuando no tenían temor de Deus, Senhor o Senhor matou el todos, Señor mató a todos. todos. Ele deixou somente Él dejó 8 nada pessoas. más 8 personas. The Lord killed the O whole Senhor earth. matou a Senhor terra matou toda a inteira. Do you want me to Vocês continue? querem que eu ¿Quiere que yo continue? continúe? Quando o Faraó não temeu Quando o Deus, faraó Quando não o faraó não temeu a temia Deus, Deus, o que aconteceu ¿Qué com le ele? pasó a él? juízo O juízo Juicio forte, fuerte, incluindo o lago de incluyendo el fogo. lago de fuego. When Korah, Quando- Dathan, Quando Abiram Corá, did not Datã, fear God, Abirão Cuando Coré, não Datán y temeram a Abiú Deus, No temían a Dios. o que aconteceu com ¿Qué eles? pasó a ellos? tierra A comer, terra os La tierra lo engoliu. comió.
8.8 abriu a terra e os engoliu para dentro do lago de fogo. Quando Judas Iscariotes não temeu o Senhor. Deus exige o temor de Deus. Que ninguém minta para você com o evangelho moderno. Oh, não dê medo nas pessoas. Não permita que ninguém minta para vocês. Não põe medo nas pessoas. Não. O Senhor exige temor. Isto é igual a reverência. Isto é igual a ter um espanto, maravilhar-se dele. Isto é igual a honrá-lo. E a lista continua. Quando Israel não temeu os profetas de Deus. Os profetas de Deus, agora vocês sabem, quando eles andam, é o Senhor que está andando com eles. Quando os profetas de Deus estão caminhando na terra, é o próprio Deus que está andando na terra. Mas vocês são melhores do que as gerações bíblicas. Porque vocês viram a nuvem de Deus me cobrindo, e vocês me viram chamando Jeová na nuvem, e vocês me viram tomando testemunho, e ele estava apontando, assim, me acompanhando, apontando para mim com a glória branca vinda desde o céu ao vivo. Enquanto eu me movo, ele se move. Olha. Então, quanto a vocês sabem que quando os profetas de Deus estão andando aqui, é Deus mesmo que está andando aqui. Quando Israel não temeu os profetas de Deus, oh meu Deus, oh meu Senhor, ele os removeu do Egito e ele os empurrou para a Babilônia. Ele os removeu de Israel e os empurrou para a Babilônia. Meu Senhor, ele os removeu da escravidão egípcia e em pouco tempo ele os empurrou para a escravidão babilônica. Porque eles não temeram a Deus. O que é que você aprendeu de Corá, Datã e Abirã? O que você aprendeu de Judas Iscariotes? Que não temeu a Deus. É isso que você aprende. Que até mesmo na igreja deste tempo presente, tem aqueles que estão muito perto do Senhor, mas eles não têm temor de Deus. É por isso que eles estão fazendo o que eles querem na igreja. O juízo vem. Todos que temeram todos que perderam o temor de Deus, todos os que não temeram o Senhor não os levou para um lugar número 3, um lugar no meio, lago de fogo, o céu e um lugar no meio. Não mesmo. O Senhor os empurrou diretamente para o lago de fogo. Então, em outras palavras, o Senhor me enviou aqui para dizer-lhes que vocês têm que pôr de volta o temor de Deus na vida dos cristãos. Vocês, como cristãos, você tem que colocar o temor de Deus na tua própria salvação. Então, ele diz:
que quando o Evangelho eterno é pregado, a melhor resposta é o temor de Deus. Quando você tão somente considera o que Jesus fez na cruz, a forma como o Senhor o massacrou na cruz, por tua causa, ó meu Senhor, você tem que temer a Deus. E ele diz, e dê-lhe glória. O Senhor está dizendo que nós agora temos que aprender a dar glória a Deus com as nossas vidas. O que é que significa dar-lhe glória? Exaltar o seu nome. É receber Jesus e honrar a Jesus. Andar fielmente com Jesus é glorificar a Deus, é honrá-lo. É você submeter tudo na sua vida a Ele. Você atribuir tudo a Jesus, inclusive o ar que você respira. E ele diz aqui, enquanto eu termino, porque é chegada a hora do seu juízo, que nós agora temos que pôr de volta o juízo de Deus no púlpito. Nós agora temos que dizer para a igreja que Deus julga o pecado. Que ele julgou o pecado quando Lúcifer se rebelou contra o Senhor. Ele julgou o pecado quando Adão e Eva caíram. É por isso que nós temos cânceres, diabetes, hipertensão e morte. Deus julga o pecado. Ele julgou nos dias de Noé. Ele julgou o pecado na Torre de Babel. Ele julgou o pecado em Sodoma e Gomorra. Ele julgou o pecado no Egito. Ele também julgou o pecado quando eles entraram na terra prometida e eles se rebelaram e não ouviram os profetas de Deus. Ele julgou o pecado quando o reino do norte se rebelou e os assírios vieram. Ele julgou o pecado quando Jesus foi para a cruz. Nessa era, quando eu fui ao Haiti, eu julguei o pecado. O Senhor julgou o pecado. Quando Ele me enviou ao Chile, Ele julgou o pecado com o terremoto 8.8. Você pode até mesmo ver quando eu estava advertindo-os. No Chile, eu estava fazendo isso no Conselho Nacional dos Bispos do Chile. Eu estava dizendo, o Senhor me mostrou o oceano vomitando aqui. E quando eu estava dizendo para eles que eu estava vendo o anjo do Senhor de pé no oceano, e eu disse para eles, o mesmo anjo que eu vi no Egito, eu o vi de pé no oceano aqui. E eu vi ele empurrar o oceano. Então o Senhor fez como se o oceano fosse vomitar. Você pode mostrar como o oceano vomitou os barcos nas ruas? Veja como o oceano vomitou. E eles são extremamente pesados. Ninguém conseguia tirá-los de volta, puxá-los. Ele os trouxe para dentro das ruas, entre os edifícios agora, os apartamentos, meu Senhor. E ele vomitou as mesmas cobras e serpentes que eu vi eles vomitando nas
casas deles. Nessa era, Ele me enviou para julgar o mundo inteiro com Covid. Recentemente, 8.8. Quando Jesus foi para a cruz, Deus julgou o pecado. Quando a tribulação vier, Ele vai julgar o pecado. No grande trono branco, Ele vai julgar o pecado. No lago de fogo, Ele vai julgar o pecado eternamente. Vocês têm que dizer para a igreja que o Senhor Deus, Ele julga o pecado. Fiquem longe do pecado. É isto que o Evangelho Eterno diz. Agora eles estão pregando o Evangelho doce, que não repreende o pecado, e não fala, e não repreende o pecado, e não fala do juízo de Deus. E eles não falam a respeito do juízo de Deus. E ele diz: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Em outras palavras, somente aquele que criou o universo. Em outras palavras, em Gênesis 1, capítulo 1, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto é o Evangelho Eterno. Porque o céu e a terra se referem ao universo. E ele diz: a second angel followed and said, Babylon, fallen is Babylon the Great, which made them drink the maddening wine of o segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Eu já vi esta visão. Eu vi a rocha que veio e esmigalhou a estátua. Então eu vi a montanha que se formou. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: nós, os cristãos, nós sabemos como serão as breaking news naquele dia. Nós já sabemos como tudo vai terminar. Nós sabemos que Jesus tem que vencer. Então nós temos que ficar de pé fielmente com Jesus, porque nós também temos que vencer. E ele está dizendo que os sistemas deste mundo serão esmagados. Babilônia tem que ser esmagada. Então você fica perguntando: por que a igreja confia em Babilônia? Tudo que o mundo faz, eles trazem para dentro da igreja. E o Senhor está dizendo: nós agora temos que nos separar de todos os sistemas deste mundo que são contra Jesus. Não ameis o mundo. Todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não sabe que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então, o segundo anjo aparece e anuncia separação. O Evangelho Eterno nos ensina a nos separarmos do mundo. E ele está dizendo aqui: o terceiro anjo vem e anuncia que o lago de fogo não é um estado de reabilitação, não é um centro de reabilitação para ficar lá por um pouco de tempo e então sair. Que o lago de fogo é eterno. Todos levantem-se de pé, fiquem de pé sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia.
Everybody lift up your hands right now, very high. Todos levanta Todos su mano levantem as bien suas alto. mãos agora bem alto. Muy alto. Bem, And bem repeat this alto. prayer. Y repite E esta repita oración. esta Lord oração. Jesus. Diga, Diga, Senhor Jesus. Fuertemente, Lord Jesus, Bem fuertemente, forte. Senhor Jesús. Senhor Jesus. I repent, my Lord Jesus. Yo me Eu me arrepiento, mi Señor arrependo, meu Jesús. Senhor Jesus. And I ask you, my Lord Jesus, Y yo te E ruego, eu mi te Señor peço, Jesús, meu Senhor Jesus, to come into my heart a entrar para en mi vir ao corazón meu coração and be my Lord y sea e mi ser o Señor meu Senhor and my Savior. y mi e Salvador. meu Salvador. Lord, fill me with the Holy Spirit Señor, lléname Senhor, del Espíritu encha-me Santo com o Espírito Santo and prepare me for the coming of the y Messiah. prepárame e para la venida prepara-me del para a Mesías. vinda do Messias. In the mighty name of Jesus, En el No poderoso poderoso Jesús. nome de Jesus, I am born again. Yo he nacido de eu nuevo. nasci de novo.